Oi, galerinha, tudo bem? Estou aqui novamente para gravar mais uma aula de matemática. Nós vamos corrigir a lição que a prof mandou na apostila e depois vamos continuar com o nosso conteúdo, certo? Então, vamos pegar a apostila na página 118, onde a prof mandou fazer aqueles exercícios do 1 ao 7, certo? Então, vamos lá, bonitinho, a prof vai colocar aqui a apostila para a gente poder corrigir, certo? Então, vamos lá. Então, indo lá na página 118 da apostila, nós temos lá o 1. Observe os dois grupos a seguir e responda o que se pede. Então, nós temos lá o grupo de poliedros e o grupo de não poliedros. O que a gente pode dizer sobre a diferença entre os poliedros e não poliedros? Então, vamos ver. Corrijam lá com a prof, então. A questão de poliedros. Então, vamos lá. Poliedros. O que são, então, os poliedros? As diferenças deles, certo? Então, vamos ver. Poliedros são sólidos, limitados apenas por superfícies planas, que se chamam faces. Então, a superfície plana, o que é? Podem olhar lá, ó. Todas as superfícies dos poliedros, elas são retas, certo? Elas não têm curvas, elas são retas, então elas têm pontas. A grande maioria, elas têm pontas, olha, a ponta daqui, a ponta daqui, a ponta daqui, certo? Elas não são arredondadas. Mesmo esse aqui, que parece arredondado, ele não é. Porque, olha só, as pontas deles aqui, ó, são todas superfícies planas, retas, certo? Então, assim, toda essa facezinha aqui, ó, aqui do lado, aqui do outro lado, elas são chamadas faces. As faces é aquilo que tampa o meio deles, certo? E agora, os não poliedros. Os não poliedros. Os não poliedros são o quê? Sólidos, limitados por superfícies curvas. É o contrário já, né? Por superfícies curvas, certo? Ou por superfícies planas e curvas. Então, olha só. Os não poliedros, eles têm as superfícies planas. Tem, olha, por exemplo aqui, este cone. Ele tem a superfície dele plana, ó. Ele é reto aqui dos lados. Só que olha aqui a curva aqui embaixo. Certo? Então, os não poliedros, eles nem todos têm as superfícies deles planas. Ó, por exemplo, a esfera, ela é totalmente curva. Certo? E essa aqui, ó, que parece um biscoito, ela tem a superfície curva. Mesmo o cone, ó, a superfície curva, certo? E alguns podem ter, sim, planos? Pode, como é o caso do cone, mas a gente vê que as superfícies deles são curvas, então eles não são poliedros. Aquilo que tem o formato de curva, de esfera, o redondo, na verdade, que é a curva, é não poliedro. Certo? Continuando. 2. Observe os sólidos representados a seguir e use P para os poliedros e NP para os não poliedros. Então, vamos lá. Vamos ver se... Aqui eu acho que eu não consigo escrever aqui. Deixa eu ver. Não, gente. Não. Não, esse aqui não vai dar para a gente fazer este. Que pena. Né? Mas a prof vai falar aqui. O que a gente pode fazer.
certo? Então, vamos lá. Eu não consigo escrever aqui. Então, a prof vai ir falando. Então, a primeira ali que parece uma esfera, certo? Ó, ela tem curva, ela não é plana. Então, o que que ela é? Não poliedro. Então, ela é NP. A do ladinho, ó, também tem curva. Ó, aqui já é um pouquinho mais plano, mas ela tem curva. Então, ela é o quê? NP. Esta outra aqui, forma, que parece um biscoito, é não poliedro, então NP. Ah, chegamos no paralelepípedo. Meu Deus, ó, ele é plano, só que ele não tem curva, ele tem pontas, ele não tem curva. Então, esse aqui é o P, ele é poliedro. Olha a pirâmide, poliedro, não tem curva. E o cilindro, ele tem curva, então é NP. E a esfera é só curva, não é reta, não tem nada reto. Então, ele é NP. E aqui, esta pirâmide, nossa, essa pirâmide não tem curva, ó, ela tem as pontas, ela é toda reta, então ela é P, poliedro. E o cubo também não tem nada de curva, ela só tem ponta reta, então ela é P, poliedro. E agora esse aqui? Nossa, esse daqui parece com uma esfera, mas ela, eu não estou vendo redondo, ó, eu só estou vendo pontinha reta. Então, ela é um poliedro, é P também. E essa outra forma aqui, nossa, parece um tamborzinho, né? Parece uma xícara. Ai, mas ela tem redondo, ela tem curva, então ela é NP, não é poliedro. E o cone? Ai, gente, mas o cone, olha, ela é plano aqui, tem ponta, mas olha embaixo. Olha a face dele aqui embaixo, é redondo, então é não poliedro, certo? Tem alguma coisa em redondo? Não é poliedro, então NP. E essa forma aqui, olha, essa forma aqui, ela é toda plana, ó, só tem linha reta, tem ponta, não é uma curva, então ela é P, ela é poliedro. E esse último aqui? Olha, gente, eu não estou vendo nada redondo. Estou vendo mesmo aqui onde poderia ser redondo, ó, ela é reta, certo? Ela é plana, então ela é um poliedro, então é o P também. E essa outra aqui que parece, meu Deus, parece um paralelepípedo junto com um cubo, né? Mas eu não estou vendo nada redondo, eu estou vendo todas as pontas delas, ó, com ponta. Então é um poliedro. E essa outra aqui, gente? Ó, aqui ela tem ponta, ela é plana, mas eu tenho esta curva aqui no meio. Se eu tenho esta curva no meio, então ela não é poliedro, então NP. E essa outra? Ah, essa daqui não tem nada de curva, ela é todinha reta. Olha, tem ponta, então ela é poliedro. E essa outra? Também não estou vendo nada de redondo, nada de curva, então ela também é poliedro. E esta última aqui, por mais que ela parece que ela é redonda e ela role, gente, mas ela não tem nada de curva, ó. Ela tem as pontas todas retas. Então, ela também é um poliedro, certo? Muito bem, a 3 era para recortar as figuras da página 15 de material de apoio e montar. A prof não precisa falar. Isso aqui já está escrito no exercício 3 que era para fazer, para recortar a página 15 do material de apoio e montar as figuras que tem lá, certo? Então, escreva em uma das suas faces o formato que deve apresentar depois de montadas. Para isso, use os dados da tela, da tabela abaixo. Então, olha só. Eu tenho aqui um paralelepípedo ou um prisma retangular. Por que ele é um prisma retangular? Porque ele tem vários lados, gente, mas ele é um formato de retângulo. E embaixo a pirâmide de base quadrada. O que é a base quadrada? É a parte que eu vou encostar ela numa mesa, certo? E eu vou olhar embaixo dela. Embaixo dela tem o formato quadrado, certo? Ó, aqui no desenho nós podemos ver que o formato dela de baixo aqui é quadrado, certo? Então, observe a pirâmide e depois responda as questões propostas. Então, vamos observar a pirâmide. É uma pirâmide de base quadrada. Então, vamos ver. Ela é uma figura tridimensional, gente? Vamos lá. E aí?
Ela é tridimensional? Tridimensional é que tem vários lados, na verdade, 3 lados. Já fala tridimensional. Ela tem 3 lados. Então, vamos ver, ó. Ela é tridimensional, ó. Eu posso ver ela de vários ângulos, de vários lados. Então, sim. Certo? É isso que eu vou responder. Vamos colocar lá. Que sim. Sim. Certo? A B. Qual é a forma da base da pirâmide? Qual que é a forma da base? Ela não começa no formato dela com um quadrado, por isso que ela é uma pirâmide de base de base quadrada? Vamos lá. Ela não é uma pirâmide de base quadrada? Então, qual que é a forma dela? Quadrada. C. Quais são as medidas da base da pirâmide? Meça com uma régua as dimensões e registre-as. Então, naquela forma, na pirâmide de base quadrada que nós montamos, nós vamos ter que medir, certo? O comprimento e a largura. Então, o comprimento dela vai dar mais ou menos 3,6, certo? O comprimento, que é como se fosse a altura dela, certo? Centímetros. E a largura é a largura dela, a de lado, certo? A largura dela é 3,6 centímetros também. Certo? Se ela é de base quadrada, ela tem que ser igual em todos os lados, certo? Essas medidas são iguais ou são diferentes? São iguais, certo? 4. O que acontecerá se você medir as 3 dimensões de um cubo? O cubo, lembrando que o cubo é o quadradinho, é um cubo, certo? Eles serão iguais ou diferentes, por quê? Então, se a gente, vamos lá, vamos medir um cubo, certo? Então, vamos colocar as 3 dimensões. As 3 dimensões do cubo têm a mesma medida. Porque suas faces são quadradas. Por que elas têm as mesmas medidas? Um quadrado, ele tem que ser igual de todos os lados. Se um cubo, ele é feito da forma que a gente conhece o quadrado, então quer dizer que todos os lados deles, do cubo, tem que ser igual, certo? Então, é a mesma medida para todos no cubo, para todos os lados. 5. Podemos construir sólidos geométricos com as seguintes formas planas. Então, olha só, nós construímos vários sólidos geométricos, certo? Com o quadrado, com o retângulo, com o triângulo, com o hexágono e com o círculo. Nós construímos vários sólidos, certo? Então, indique quantas e quais são as figuras necessárias para construir a superfície de uma pirâmide de base quadrada. Então, vamos ver, uma pirâmide de base quadrada. Se a base dela é quadrada, então eu vou usar a figura Q, certo? Vou usar né? Um quadrado, eu vou usar, e vou usar quantos triângulos para fechar? Ó, se um quadrado ele tem 1, 2, 3, 4, e eu vou ter que construir uma pirâmide de base quadrada, quantos triângulos eu vou ter que ter? E 4 triângulos para fechar. Vou pôr um triângulo aqui, um triângulo aqui, um triângulo aqui, um triângulo aqui. Pronto, eu fechei a minha pirâmide. Certo? Agora, uma pirâmide de base hexagonal. O hexágono, como todo mundo sabe, está aqui. Certo? Então, eu vou ter que construir uma pirâmide. Lembrando que a pirâmide, ela tem as faces dela triangulares. Então, eu vou ter que usar o quê?
Um hexágono e quantos triângulos? E 6 triângulos. Porque o hexágono tem 6 lados. Eu vou ter que pôr uma pirâmide aqui, ó, em cada lado, certo? O C, um prisma de base triangular. Putz, já sei que esse prisma agora, ele é base triangular, certo? Então, se ele é de base triangular, eu vou ter que usar o quê? Vamos ver. 3 quadrados com a base triangular, porque ele é um prisma, certo? Vou ter que usar e 2 triângulos, certo? Vou ter que usar isso, o prisma. Então, eu vou ter que usar 3 quadrados para fazer um prisma. Depois eu mostro para vocês um prisma como ele é, certo? Ou eu vou ter que usar, ou eu posso usar também 3 retângulos e 2 triângulos. Posso usar essa também. Um prisma de base triangular, certo? E um cilindro? Ai, o cilindro, eu já sei como que é, né, o cilindro. Então, o que eu vou usar de cilindro? Lembrando que o cilindro, ele é redondo embaixo e redondo em cima. Então, eu vou ter que usar o quê? 2 círculos, certo? E um quadrado, certo? Porque o quadrado, eu pego um quadrado e eu vou fazer esse quadrado fechar em volta dos círculos. O círculo fica em cima, embaixo, e esse quadrado que eu vou fechar ele, certo? Posso fazer isso. Ou tem mais uma, certo? 2 círculos, né? Que eu tenho que usar o círculo. E um retângulo. Também posso usar, fazer com retângulo. Então, essas são as opções que eu posso fazer vários sólidos geométricos, tá? Lembrando que o sólido geométrico é aquele que, com várias partes que eu utilizo para fechar uma forma geométrica, certo? São as faces que eu vou usar, que eu formo um sólido geométrico, certo? Vamos lá. 6. Observe as pirâmides a seguir e os seus respectivos nomes. Então, eu tenho lá uma pirâmide triangular, certo? Feita só de triângulo, triângulo na parte de baixo, triângulo dos lados. Uma pirâmide quadrangular, eu já utilizo o quadrado para poder fazer uma pirâmide. A pirâmide pentagonal, já é um pentágono aqui embaixo, ó, com 5 lados. E uma pirâmide hexagonal, que já é com hexágono aqui embaixo, que eu fecho com os triângulos, que eu formo uma pirâmide. Agora responda as questões. A. Qual é o formato das faces laterais das pirâmides? Qual que são todos os formatos? Triangular. Todas as pirâmides, olha lá, ó, elas têm triângulos em suas faces, o que fecham elas. B. Como determinamos os nomes das pirâmides? Então, a gente observa o formato da base. Qual que é a base? Aquela que fica embaixo de cada pirâmide, olha aqui, ó, onde a gente apoia ela em uma mesa, certo? Então, a gente tem que observar o formato da base. C. Quais são os formatos das bases das pirâmides? Então, nós temos lá um triângulo. Que mais? Qual mais os outros formatos? O quadrado. Que mais? Um pentágono e um hexágono. Essas são as bases de cada pirâmide, ó. Triangular,
o triângulo, o quadrangular, que é o quadrado, o pentagonal, que é o pentágono, e o hexagonal, que é o hexágono. Então, está aqui, certo? E o 7. Complete as frases abaixo. Este modelo de paralelepípedo é formado pelo quê, gente? É formado por... Tem quadrado, tem retângulo, e aí? Ele é formado pelo quê? Eu vejo aqui nele um quadrado embaixo, um quadrado em cima. Então ele é formado por 2 quadrados. E o que mais? Aqui eu tenho 2 quadrados, mas aqui eu tenho um retângulo, um retângulo, um retângulo e um retângulo que fecham ele. Então, ele é formado por 2 quadrados e por 4 retângulos. Aqui, gente, eu não posso escrever, certo? Deixa eu tirar aqui, que já tem quadrados ali para não repetir. Então, ele é formado por 2 quadrados e por 4 retângulos. E o cubo? Ele é formado por 6 o quê? Um cubo? 6 quadrados. Também não consigo escrever, mas ele é formado por 6 quadrados o cubo. Certo? Então, façam a autocorreção, lembrem de colocar autocorreção, e o dia de hoje, que é dia 27 de abril, certo? 27/4, coloquem lá. Continuando. Agora nós vamos entrar na questão dos polígonos. Então, vamos lá acompanhando. As faces dos poliedros são polígonos que têm apenas faces planas, isto é, reto. Isso não acontece nos sólidos não poliédricos. Neles, sempre encontramos pelo menos uma face que não é poligonal, que não é polígono, que não é plano. A gente sempre encontra. O cilindro, por exemplo, não apresenta face poligonal. Das 3 faces que ele tem, as 2 são formadas apenas por linhas retas e a outra é definida por linhas retas. Mas não é plana. Então, olha só, nós temos aqui, ó, face não plana, ó. Gente, tá vendo? A face dele não é plana. As faces com linhas curvas. Então, ó, por que uma esfera ela não é polígono? Porque ela tem as faces planas, certo? As linhas curvas. Lembre-se que os polígonos são linhas fechadas, formadas apenas por linhas retas que não se cruzam, e composto de 3 elementos básicos: os lados, os vértices e os ângulos. Então, olha só, eu tenho um ângulo cada vez que uma linha reta se encontra com outra linha reta. Eu estou formando um vértice. Então, eu tenho o ângulo, ó, o encontro de 2 linhas. Isso aqui é um ângulo, certo? Ó, forma o ângulo aqui, ó. Na hora que eu encontro o vértice, que é essa pontinha aqui dentro, ó, eu formo um ângulo, certo? Tá vendo? Em vermelho, certo? Nós vamos entrar no que é ângulo, então não se preocupem. E aí eu tenho os lados deles, né? Que fecham. Então vamos ver. Nós temos alguns exercícios que nós já vamos fazer para poder entender melhor essa história. Então vamos ver. 1. Contorne as figuras que representam polígonos e faça um X nas que não representam polígonos. Então, vamos ver. Será que esta forma aqui é um polígono? Ela só é plana, gente. Não tem nada de linha. Então, ela não é polígono. Certo? E essa aqui, que é inteira reta, não tem nada de curva. É um polígono. E essa outra aqui, a verde, ó. Eu não tenho nada de curva aqui. Então, ela é um polígono. E aqui é um coração, ó. Também tem a parte plana aqui, reta, ó. Porque a gente encontra as pontas, mas ela é em cima arredondada. Então, ela não é um polígono. O coração não é um polígono. Certo? 2. Vocês, assim, ó, vão ter que fazer lá, né? Representam polígono, vocês vão contornar qual que representa polígono. Então, deixa eu fazer aqui. As figuras representam polígonos. Ó, vou circular. Ué, não tá circulando. Deixa eu tentar aqui de novo.
Não, não dá, gente, para eu fazer aqui, tá? Então, vocês vão circular esta laranja e a verde. E vão fazer um X na roxa e na azul, que não são polígonos. 2. Quantos lados tem cada um dos polígonos a seguir? Escreva dentro de cada um o número dos lados correspondentes. Então, essa daqui, gente, eu não consigo escrever, tá? Então, eu só vou falando, certo? A primeira, é o primeiro polígono. Quantos lados tem? Então, eu vou contar todos os ladinhos. Vou começar pelo azul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, essa daqui são 10 lados. E a outra? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lados. Então, vou colocar 8. E o quadrado? Ah, e o quadrado é fácil. São 4 lados. E a outra? 1, 2, 3, 4, 5, 6. É um hexágono com 6 lados. Certo? Então, vocês vão escrever dentro de cada forma o número de lados. 3. Para cada sólido a seguir, escreva o nome dos polígonos que compõem as suas faces. Então, vamos lá. Qual forma, qual forma o cubo tem? Ele não tem forma de quadrado? Então, aqui é quadrado. É a forma que completa ele. Quadrados. Certo? E aqui? E aqui qual que é? Qual que é a que forma eles, gente? São retângulos. Certo? E aqui? Isso aqui é uma pirâmide. E agora? Qual é a figura que fecha ele? São triângulos. E aqui um pentágono, gente? Aqui fecha ele são o quê? Embaixo são os pentágonos. E tem mais uma forma. E o que fecha aqui, ó? Que forma é essa aqui, ó? Essa aqui dos lados deles. Retângulos. Retângulos. Então, são pentágonos e retângulos. Certo? Bom, na internet existem alguns programas que permitem desenhar polígonos por meio de algumas instruções. Um deles é o Scratch. Veja como é a sua programação e o que foi executado. Então, quem quiser entrar lá para tentar, pode entrar. Aqui já está pronto do que foi executado, tá? Então, ó, use a caneta no besouro, tá? Então, é falado lá, mova 50 graus. Ele vai mover 50 graus. Gire 90 graus, quer dizer, vai ter que vir para baixo, para girar, porque aqui ele está indo numa posição, ele vai ter que girar para baixo, certo? E aí, mova 50 passos. Então, observe que, como pedimos ao besouro que usasse a caneta, ele fez o desenho solicitado nos comandos. Vamos retirar o besouro para a gente ver melhor o que desenhamos. Olha lá. Certo? É uma parte do retângulo, gente. Ó, nós desenhamos isso, seguindo a programação. Agora, escreva nas linhas os comandos necessários para que o besouro desenhe um quadrado. Certo? Então, o que a gente vai desenhar? Vamos escrever. O que ele está pedindo lá? O que a gente tem que fazer? O que ele está pedindo lá? Gire 90 graus. Olha lá. Para onde? Aonde que está a flechinha? A flechinha está mirando para onde? Para a direita. Para a direita. Certo? Ele está pedindo para a direita. Olha a flechinha. Depois, mova quanto? 50 passos. Certo? E por último, de novo, não. Ó, gire 90 graus para a direita, quer dizer que é para a gente ir para a direita. Tá aqui. Mova 50 passos. E depois, a gente não vai ter que girar novamente para ele descer? Gire 90 graus para onde?
para a direita de novo. Para a direita. E por último, mova mais 50 passos. Mova 50 passos, certo? Então, é assim que fica, certo, gente? E aí, nós temos a ponta de um retângulo ou um quadrado, certo? Muito bem. Acabando aqui, nós entramos no outro capítulo, que nós falamos sobre sólidos, certo? Então, para a gente ver a questão de sólidos, olha só. As pessoas aqui, elas fazem tangram. O tangram, na verdade, olha lá, ó, são vários sólidos que é feito com papel para formar um animal, para formar alguma outra coisa com o que a gente dobrou, certo? Então, o tangram são vários sólidos geométricos juntos que nós fazemos com um papel, certo? Então, vamos lá. Elementos nos sólidos geométricos. Então, olha só, nós temos alguns elementos que a gente precisa analisar nos sólidos geométricos. As faces, ó, é o que está pintado em laranja. São figuras planas que limitam um sólido, que limitam assim, que fecham ele, certo? Porque se eu não fechasse esse quadrado aqui, eu podia vir mais para ele aqui, e daí ele não era mais um quadrado, ele era um retângulo. Então, face, ó, são todos os lados que fecham um sólido. As arestas aqui, ó, são os encontros de duas faces, ó. Aqui ela se encontra com a outra face aqui ela se encontra com a outra face aqui, é o encontro das duas. E os vértices são os pontos de encontro, olha lá, ó, as bolinhas, aonde as duas linhas, ó, se encontram, são os vértices, certo? Então, vamos ver, complete as lacunas. Vamos ver, a figura que a seguir representa um prisma hexagonal. Ele é composto por faces retangulares e bases hexagonais. Com base nessa informação e no que você já sabe sobre sólidos geométricos, complete as frases a seguir. Então, vamos ver. 12 menos 18, menos 8, menos 6 e meio, menos 4. A quantidade de lados da figura que forma cada base é... Vamos lá. Quantas? Lados das figuras que forma cada base. 1, 2, 3, 4, 5. Não tem 5 aqui, então vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vamos ver se acerta. 6. Acertei. B. A quantidade de lados da figura formado pelas faces laterais é... B. A quantidade de lados da figura formada pelas faces laterais. Então, assim, quantos lados ela tem pelas faces laterais? Ó, 1 aqui em cima, 2, 3 e 4. Essa é a quantidade que as figuras têm. Então, 4. A quantidade de versos do sólido é os vértices, onde elas se encontram. Então, vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Em cima, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, vamos ver se é 12. Certo, é 12. Eu não posso esquecer que os vértices eu tenho tanto embaixo, gente, quanto em cima. Eu tenho que contar todos. O prisma hexagonal tem quantas faces, gente? 2, 3, 4, 5. Ele tem 6, 7, 8 faces. Eu tenho que lembrar de cima e de baixo, certo? Então, ó, ele tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 faces, 7 com a de baixo e 8 com a de cima. O prisma hexagonal tem quantas arestas? Quantas arestas ele tem? Então, arestas, lembrando que arestas, ó, são todos os encontros das faces. Então, eu vou ter que contar tudo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Embaixo tem mais 6, são 12. E aí temos as do lado. 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Então, ele tem 18 arestas, certo? Então, aí eu contando tudo sobre esta forma. Então, vamos lá. Continuando, então. Mão na massa. Observe o paralelepípedo abaixo com a indicação de seus elementos. Não, aqui eu paro. Vamos lá. Certo, gente? Então, tá aqui o nosso exercício, para a gente já fixar um pouquinho mais. E agora, mão na massa. Mão na massa será de lição de casa, certo? Então, eu tenho aqui o exercício 1 e 2, para a gente testar o que a gente aprendeu. Então, na página 126, nós temos a lição de casa, certo? A prof irá corrigir no próximo vídeo. Lembrando que, se tiver dúvida, marca num papelzinho para que a gente possa ver isso, tá, gente? Para que a gente possa tirar essas dúvidas. É bem difícil, assim, à distância, né? Mas se precisar, a prof faz no quadro tudo para a gente conseguir entender, certo? Então, ficamos por aqui com a nossa aula de matemática. Lembrem de montar as formas do material, da página 15 do material de apoio, quem não montou, que fica muito mais fácil para a gente entender as bases e as faces, certo? Dos polígonos. E marquem as dúvidas que tiverem. Então, ficamos por aqui com a nossa aula de matemática. Se cuidem e até a próxima.